A cultura afro-brasileira é muito rica em histórias e em personalidades. É impossível falar da cultura afro e não lembrar de Zumbi, o primeiro e grande herói brasileiro. A luta travada por Zumbi é a melhor referência que os afro-brasileiros devem adotar como modelo para a ação para conquistar mais liberdade e cidadania. Zumbi ainda representa e deve representar por anos, enfim, séculos, essa identidade que nós passamos agora. Olha, aquilo que falei para você, Miguel, a identidade brasileira ela é múltipla. Agora, nós temos em algumas lideranças históricas e contemporâneas, realmente essa identidade, a identidade que eu estou falando é a identidade da luta. Porque o Brasil, a população afro-brasileira sempre buscou a identidade para congregar ou agregar os seus militantes na luta. E nós, alagoanos, nós temos essa felicidade de termos Alagoas como o sinônimo disso. Primeiro, o espaço histórico e geográfico, que é a Serra da Barriga. Segundo, Zumbi dos Palmares, né, que foi o grande líder. E terceiro, que o reencontro das lideranças negras brasileiras, a partir da abertura democrática, após o golpe dos militares, se deu também em Alagoas. E se deu em Alagoas com o chamado de quem? Do grande líder nosso, que faleceu agora esse ano, Abdias Nascimento. Eu estou falando da década de 80, né, quando, em agosto de 1980, os movimentos negros brasileiros aqui se reuniram para rediscutir e reapropriar-se da Serra da Barriga. Isso aconteceu a partir de agosto de 1980, quando nós organizamos um movimento negro brasileiro, com a ajuda dos técnicos do IFAM, nós tombamos a Serra da Barriga, houve um processo de desapropriação da Serra da Barriga, e esse processo culminou com a construção desse parque que está construído na Serra da Barriga. Então, essa é uma luta coletiva do movimento negro e do povo brasileiro. Então, essa nossa identidade é uma identidade histórica, que nós precisávamos desse símbolo. E Zumbi trouxe isso. Mas Zumbi foi além disso. E nesse caso, nós teremos que pensar também em Gangazumba. Gangazumba foi o grande estadista do Quilombo dos Palmares. Às vezes as pessoas não percebem e veem o Quilombo dos Palmares como um reduto bélico. É impossível, Miguel, você passar quase um século lutando, em constante luta. É impossível, a história registra isso. Então, o Quilombo dos Palmares foi um espaço de sociedade, onde as pessoas, o Quilombo dos Palmares, para você ter uma ideia, nós tínhamos embaixadores em Pernambuco, que dialogava, que falava com o representante do governo colonial aqui, que sediava-se em Pernambuco, em Olinda. Nós temos exemplo clássico disso. Quando você faz essa nova releitura do Quilombo dos Palmares, Zumbi, junto com o Gangazumba, ele ganha um outro status. Seria uma nação dentro Era uma nação organizada e reconhecida pela colônia portuguesa. E nós temos documento que registra isso. Quando o governo colonizador convidou o Gangazumba para que ficasse em Cucaú, que era um quilombo, e ele assinou um termo, evidentemente que ele não assinou, ele colocou o dedo, para que reconhecesse aqueles que não queriam fazer mais guerra. Quer dizer, é uma prova que havia um processo de negociação constante. E quando você traz essa discussão, Miguel, você dá um novo status ao Quilombo dos Palmares. E Zumbi passa a ter um status de um grande estadista, além de ser um grande general. E Gangazumba, que é o mentor desse Estado que questionava o Estado colonizador português aqui. E por que das investidas para acabar com o Quilombo? Olha, eu vejo que houveram várias razões para isso. Uma delas, evidentemente, é que a fuga era permanente dos escravizados dos engenhos. Uma outra, que quando os primeiros africanos fugiram para organizar o Quilombo dos Palmares, foi o processo da desorganização da agricultura canavieira aqui, com a presença dos holandeses. Então você fragilizou toda a produção agrícola aqui. E houve queima de vários engenhos, de vários canaviais, então houve uma fuga permanente. Com a expulsão dos holandeses em 1652,
reorganizou-se a sociedade colonial portuguesa. Certo? E aí eles quiseram ocupar os espaços agora que eram ocupados pelos quilombolas. Olha, o Quilombo dos Palmares ficava situado do Cabo de Santo Agostinho até Penedo. Para você ter uma ideia, ficava mais ou menos aqui da nossa, aqui do Farol e aproximadamente até a cidade de São José da Laje. Era uma área enorme e essa área era ocupada por mucambos, que formavam o Quilombo dos Palmares. Então, os colonizadores portugueses precisavam de área para aumentar o plantio de cana-de-açúcar, já que eles não tinham uma tecnologia para aumentar a produção. Então, você teria que ter uma produção extensiva. E quem ocupava essa área? Eram os quilombolas. Então, eles teriam que retomar essa área para aumentar a produção, como também eles teriam que retomar o trabalhador. O Quilombo dos Palmares tinha aproximadamente uma população de quase 20 mil habitantes. Ele perdeu a referência do trabalho e o know-how do trabalhador. Do trabalhador. Então, eles teriam que retomar isto. Então, é essa a visão que eu vejo. As razões que levaram à destruição do Quilombo dos Palmares. Infelizmente, eles conseguiram esse objetivo. E conseguiram esse objetivo em comunhão também com as populações indígenas, com alguns afrodescendentes que também juntaram-se a Domingos Jorge Velho e Bernardo Vieira de Melo. Com quais promessas isso aconteceu? As promessas eram de assegurar as populações indígenas, de assegurar as populações afrodescendentes terras para eles. Só que não adianta você dar terra se você não tem um status de proprietário de terra. Então, as terras que foram dadas às populações indígenas e às populações afrodescendentes que lutaram ao lado dos colonizadores, eles não tiveram lucro nenhum, pelo contrário. Eles não eram reconhecidos, segundo o estatuto do colonizador, enquanto pessoa. O índio não era reconhecido enquanto pessoa. Mesmo aqueles afrodescendentes ou africanos que foram alforriados, eles não eram reconhecidos como pessoa pelo estatuto do colonizador. Então, eles não tinham o direito de adquirir aquela terra. De vez em quando, o quilombo é atacado, o Zumbi tem a personalidade atacada, o seu heroísmo, a sua importância histórica. E outro dia eu estava lendo no jornal, me parece ontem, antes de ontem, que Zumbi tinha escravos e que escravizava pessoas dentro do quilombo. Isso é verdade? Olha, aí vem a questão o que é a escravidão. Primeiro, a escravidão é uma instituição presente na humanidade. Agora, eu vou questionar, César teve escravo? O Papa teve escravo? O Papa teve escravo? O bispo teve escravo? Por que o negro não poderia ter escravo? A pergunta que se faz, nós teremos que questionar a instituição escravidão. Mas o objetivo nosso é de desqualificar esses nossos heróis. Aí não, por que Zumbi teve escravo? Primeiro, você não tem nenhum registro histórico dizendo que Zumbi teve escravo. Agora, há sim registros históricos dizendo que várias pessoas negras tinham escravo. Porque era uma instituição criada no Estado colonizador brasileiro. Qualquer pessoa livre que fosse poderia ter escravo. Agora, vamos nos perguntar que serviço prestava esse escravo de alguém forro. O que era que ele fazia? Ele vendia banana, vendia macaxeira. Você não estava vinculado ao sistema produtivo da exploração da cana-de-açúcar. Eram esses escravizados de outro escravo que foi liberto, que fazia a manutenção alimentar dos senhores de engenho. Porque eles não produziam alimento suficiente para isso. Então, eram essas pessoas que prestavam serviço. E aí você não tinha dinheiro, você tinha o quê? A troca. Você criava 2, 3 porcos, um ficava metade com o dono, metade com aquele que era escravizado. Então, nós teremos que discutir primeiro a instituição de escravidão e não saber se A ou B tinha escravidão. Por que não vamos discutir porque o Papa ou o Bispo aqui tinha escravo? Nunca se discutiu porque a Igreja tinha escravo. E a Igreja foi uma das primeiras escravizadoras aqui na colônia portuguesa. Porque nunca se uma reação? Isso. Eu não digo que é uma reação. É uma atitude reacionária contra aquilo que eles não querem reconhecer. É porque querem desqualificar
os grandes líderes brasileiros, que são líderes que foram forjados na luta popular. Esse que é o grande problema. E isso perpassa por grandes intelectuais e pelo povo de uma forma geral, que não tem essas informações. Não é? Essa oportunidade que você nos dá para dialogar com os alagoanos, com o Brasil de uma forma geral, leva a repensar que nós teremos que primeiro discutir a instituição de escravidão. Ora, se eu convivo em uma sociedade que tem determinadas instituições, eu tenho o direito de usufruí-la dela. Isso faz parte da própria sociedade, da dinâmica da sociedade. Então, com isso a gente não vai condenar porque você tinha escravizado ou não. Você tem que condenar agora, que tratamento dava-se àquele que era escravizado? Professor, quando é que a gente vai se livrar dessa situação, né, dessa perseguição até, podemos dizer, dessa reação contra essas lideranças populares, negras, de mulheres, e quando nós vamos ter exceções e não a regra para o povo brasileiro pobre e negro? Olha, isso é um processo, primeiro, jamais acabará, porque isso é uma relação de poder, uma relação de força. Quando você faz essas indagações, quando as pessoas estão questionando, por trás disso está uma relação de poder. Você quer definir qual o papel do negro na sociedade brasileira, qual o papel da mulher na sociedade brasileira, qual o papel do homossexual na sociedade brasileira, qual o papel do portador de deficiência. É uma relação de poder, nós teremos que também fazer essa leitura. Com a relação de poder, você define o papel das pessoas na sociedade. E aí você começa a desqualificar essas pessoas, independente, Miguel, da condição social. Entre os miseráveis, entre os pobres, também há essa relação. Nós teremos que entender isso. É um processo de discussão e você entender o papel das pessoas na sociedade. Eu acredito que jamais irá acabar, mas eu terei que entender qual é o meu papel da sociedade e no momento que as pessoas vão me desqualificar, eu tenho que assegurar os meus direitos. E entendo que assegurar os direitos é um trabalho coletivo. Não é um negro, não é uma única mulher, não é um único homossexual que vai fazer isso. É toda a sociedade e tendo esse segmento que historicamente são discriminados, os condutores desse processo. E o Enfoque desta semana fica por aqui. Agradeço a participação do nosso convidado, o professor mestre Zezito Araújo. Obrigado por sua companhia. Lembrando, na próxima semana a gente volta a se encontrar. Uma ótima noite e até lá. Tchau.